Mês de maio é lembrado por ser o mês das mães, então por que não lembrarmos das mães mais incríveis ou memoráveis dos animes? Nesse vídeo vamos falar de uma pequena lista de mulheres dos animes que desempenharam um papel muito bom como mães, sejam por muito ou pouco tempo de tela, conseguindo ser importantes não só para seus filhos, como para a história em si. Começando com Carla Yeager, a mãe do Eren e mãe adotiva da Mikasa. Carla teve pouco envolvimento no enredo principal de Shingeki no Kyojin, até porque a obra faz o favor de começar com ela morrendo e dando esse trauma pro coitado do Eren. Mas o real motivo para ela estar na lista é a preocupação que ela acaba tendo com seu filho, que insiste ainda em fazer parte das tropas de exploração e sente que isso pode ser um risco enorme, até pelos resultados recentes dessas expedições. Mesmo com ela morrendo ainda no primeiro episódio, Carla consegue ser uma mãe incrível para seus dois filhos, sendo capaz de conter seu desespero, evitando de gritar para não abandonarem ela, pois ela sabia que na situação atual ela não teria muitas chances, e se ficassem mais tempo lá tentando salvá-la, isso poderia condenar seus filhos. Mais pra frente sabemos mais sobre a morte de a Titã que a matou, o que dá um ar mais sombrio para esse fato, mas não tira o mérito dela ter se preocupado em proteger seus filhos até o fim. Como sempre, não pode faltar Naruto na lista, e a escolhida não poderia ser outra senão Uzumaki Kushina. Assim como Carla, Kushina teve pouco tempo de tela, sendo praticamente ignorada pelo Kishimoto antes do treinamento do Naruto para conseguir dominar o manto Biju. Até aquele ponto a gente só sabia que o pai do Naruto era o Hokage, mas quem era a mãe dele tava num grande dane-se. Mas quando conhecemos a Kushina, a gente nota que ela foi uma personagem incrível que Kishimoto fez o favor de não ligar, como metade das garotas de Naruto. Kushina era a típica garota de pavio curto que não abaixava a cabeça pra ninguém, lidava com os bullies do jeito que sabia. Ou seja, ela enfiava porrada em todo mundo, mesmo os caras mais velhos. Pelo menos até precisar ser salva pelo Minato e nisso se apaixonar por ele e terem um filho, o Naruto. Kushina ainda mantinha seu jeito bocudo de agir mesmo durante a gravidez, e quando Naruto nasceu, ela foi atacada por possuir a Kyuubi, e nisso deu mais problemas ainda, com ela e o Minato sendo obrigados a se sacrificar para salvar seu filho, e com isso, não serem capazes de poder conviver com ele. Mas nos poucos minutos que ela teve conversando com Naruto, ela demonstrou ser uma mãe ótima, e que ela realmente amava muito seu filho. Em versões alternativas da história, como no filler dos pergaminhos do Jiraiya ou no filme Road to Ninja, podemos ver um pouco como seria a Kushina mãe, e aquilo é simplesmente perfeito. Kushina sendo ela mesma como sempre, mas ainda tendo seus momentos fofos de mãe preocupada com o seu filho adolescente. Agora passando para uma mãe que eu tenho dúvidas do quanto ela faz seu papel bem, mas em outros momentos ela parece ser muito boa. Bulma é uma das protagonistas mais clássicas de Dragon Ball, sendo a protagonista feminina da série clássica e depois perdendo o posto no Dragon Ball Z por focar mais nas lutas, mesmo assim tendo um bom destaque no arco do Freeza e Namekusei, e por fim sendo importante no arco Cell com a introdução do Mirai Trunks, um viajante do tempo que é filho dela com o Vegeta. Vegeta também é um personagem bom para ser usado em listas sobre os melhores pais, mas no momento vamos focar na Bulma, que por mais que ela seja uma mãe decente, eu me pergunto o quanto. Pois com o pequeno Trunks, ela é bem liberal e não parece ligar tanto para as coisas que ele faz. O que não podemos dizer sobre as interações dela com o Mirai Trunks. Tanto a Mirai Bulma quanto a do presente são bem próximas e atenciosas com seu filho versão adolescente / adulto. Talvez isso só signifique que ela é muito ocupada com o seu trabalho na Corporação Cápsula e confia que o Vegeta vai acabar sendo um excelente pai para o Trunks e mais futuramente para a Bra. Mas como ela não pode largar o trabalho, ela acaba tendo poucos momentos de interação com eles, o que não significa que ela não se importe. E por falar em mães que não se afastam porque querem, bora falar de Elizabeth, mais conhecida como Lisa, mãe do protagonista Joseph Joestar de JoJo Parte 2. A vida dela foi um inferno desde que nasceu, praticamente. Tendo seus pais mortos ainda bebê, indo ser cuidada pelo Straizo, onde aprendeu o uso do Ramon, ao crescer conheceu seu marido George Joestar II, com quem teve um filho, mas alguns anos depois seu marido morreu por culpa de um dos servos zumbis criados por Dio Brando, e, sedenta de ódio, ela acaba matando o cara. Mas com isso acaba sendo vista como uma assassina fria e tendo que sumir do mapa, tendo que abandonar seu filho ainda bebê. Lisa viveu como uma mestra do Ramon por mais de 50 anos, longe de seu filho, tendo treinado Caesar Zeppeli, que apresentou ela a Joseph, na tentativa de ajudá-lo a treinar o Ramon, mas ainda evitando de mencionar sua proximidade com ele, tendo apenas revelado sua proximidade com ele após os eventos de Battle Tendance. Ela fez o impossível para manter seu filho a salvo e longe dessa vida de perigos e monstros que perseguia a família Joestar há 2 gerações. Mesmo que para isso ela mesma precisasse se afastar do que sobrou de sua família. Mas agora um caso um pouco mais leve para preparar os últimos. Uzaki Tsuki é a mãe da protagonista Uzaki Hana e seus 2 irmãos, Yanagi e Kiri, e esposa do personal trainer Fujio. De início fica bem visível de onde a Hana e a Yanagi conseguiram aquele corpo todo, e também um pouco como que a família é tão grande. Mas ignorando esse ponto, Tsuki é uma mulher gentil e muito dedicada aos filhos, apesar de bem maluca.
Afinal, por culpa de alguns comentários jogados ao ar de forma aleatória, ela acaba acreditando que o senpai da Hana quer fazer um harém com suas filhas e ela, no caso. Mesmo que ele nunca sequer tenha demonstrado qualquer sinal de avanço com a Hana. Os momentos de loucura da Tsuki, baseado nas frases soltas ou cenas das novelas que ela assiste, acabam tornando ela uma personagem carismática e bem divertida. Talvez até mais do que a própria Hana. Não é difícil imaginar fãs de Uzaki-chan que conseguem se apegar mais com as outras garotas do que com a Hana, ainda mais na temporada Double, com a introdução da Yanagi. Mas com certeza a Tsuki ainda é uma candidata perfeita para roubar o amor dos fãs pela Hana. A seguinte da lista é um caso engraçado, pois se levar em conta detalhes como maternidade biológica ou casamento, ela não se enquadra em nenhum dos dois. Mas se levar em conta o fato de assumir o trabalho como mãe, ela dá uma surra em metade das mães da ficção e se não até da realidade. Estamos falando de Yor Breyer, ou Yor Forger. Yor é uma mulher que trabalha no escritório da prefeitura de Berlin, uma cidade do país fictício chamado Ostânia. Porém, ela mantém um segredo. Yor, desde criança, trabalha como assassina para uma agência chamada de Garden, onde ela tem o apelido de Ibarahime, ou Princesa dos Espinhos. Por culpa de algumas coisas, ela acaba sendo obrigada a fingir estar em um relacionamento com Lloyd, e nisso ela acaba se tornando a mãe adotiva da garotinha Anya. O que era para ser apenas uma situação de fachada, onde ela usa o disfarce para se manter longe de suspeitas, acaba se tornando de fato uma relação bem familiar entre os três, onde a Yor consegue ser uma boa confidente do Lloyd, o ajudando quando precisa com coisas da casa ou até para lidar com a própria Anya, mas principalmente sendo uma mãe exemplar com a Anya, sabendo ser atenciosa com ela e ajudando o Lloyd a manter a calma, mas também sabendo quando dar bronca e manter ela na linha. E a Anya? Ela vive me dizendo que mesmo que ela corra perigo, a mamãe dela salva o dia, então ela vai ficar bem. Ela consegue sorrir e se divertir tanto, porque você é um porto seguro para ela, Yor. Talvez seja rude dizer isso para uma mulher solteira, mas você já é uma mãe maravilhosa. Como eu disse, Yor pode não ser a mãe biológica da Anya, ou esposa oficial do Lloyd, mas ela cumpre esses dois papéis talvez até melhor do que muitas por aí. E sim, finalmente chegamos lá. Seria impossível fazer uma lista de melhores mães dos animes e não mencionarmos Hoshino Ai. Infelizmente, por ser um anime muito recente e detalhes de Oshinoko serem spoilers muito pesados, fica difícil de falar muito. Então, se você ainda não viu Oshinoko e não quer receber spoilers, melhor fechar o vídeo aqui. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima, pois vamos falar bastante spoilers de Oshinoko. Para aqueles que ficaram, bora para os spoilers. A garota que se diz ser feita completamente de mentiras, uma idol famosa que teve que largar seu trabalho como idol temporariamente para não vazar informações sobre a sua gravidez, a mulher que precisou deixar seus filhos sendo cuidados pela esposa do produtor dela para não levantar suspeita, conseguiu em 80 minutos demonstrar um amor por esses filhos de forma absurda. Mesmo ela sendo ruim de lembrar os nomes de início, ela ainda demonstra ser bem próxima de ambos. Quando rola a apresentação em que os bebês ficam dançando, ela fica orgulhosa e fascinada com o quanto eles são fofos e solta um sorriso genuíno que acaba sendo elogiado. Por mais que ela não trate publicamente eles como filhos, ela ainda é bem próxima de ambos durante os anos que se passam, além de sentir medo de falar que ama eles, por não querer falar isso para seus filhos sendo uma mentira. Porém, quando ela acaba sendo atacada pelo Stalker e começa a conversar com eles em seus últimos momentos, Ai demonstra um amor intenso por eles e o quanto gostaria de poder ver eles crescendo e seguindo carreiras boas e sendo felizes, e termina conseguindo dizer que os ama de forma sincera, o que a deixa bem feliz. A morte da Ai de fato abala demais os dois por serem não só fãs dela que reencarnaram como filhos dela, mas também por notarem todo o amor que ela nutria por seus filhos, e acabou sendo morta de forma tão injusta e cruel, tornando a Ruby uma dependente completa das memórias de sua mãe, tentando com isso seguir os passos dela, e Aqua se torna um maluco psicótico atrás de vingança pela morte de sua querida mãe. Por mais que a Ai não fosse vista pelo mundo como a mãe deles por culpa do seu trabalho, é inegável o quanto ela realmente amava seus filhos e desejava que eles fossem felizes, e mesmo nos seus últimos momentos de vida, ela conseguiu ser feliz e sincera ao lado deles.